de tantas observações e considerações, a gente fica com vergonha. E assim, o lugar que eu estou colocando agora nessa apresentação é muito da historiadora, né? Então, assim, começa a dar reflexão a partir do lugar das mulheres no Brasil, que vocês também já colocaram, né? E aí numa frase que está aí, de bela, recatada e do lar. Esse é o lugar, né, onde a mulher é colocada. Ela tem que ser a dona de casa, né? Ela tem que estar sempre linda, mas não tem que estar linda para ela tem que estar linda para o marido. E ela tem que ser recatada, né? Isso me faz pensar, principalmente assim, na questão sexual. Na Idade Média, as mulheres eram proibidas de ter prazer. Se elas tivessem prazer, aí entra na história da loucura, né? Elas estariam possuídas por espíritos malignos, né, que precisavam ser exorcizados. Então, e isso justificava porque o homem precisava ir atrás das prostitutas, né, porque eram elas que satisfaziam. E aí, uma coisa que a gente precisa refletir muito, assim, a nossa forma de xingar. Eu sou extremamente estressada quando eu estou dirigindo e vira e mexe, está lá, filha da puta, filha da puta. E a gente não percebe que está xingando a nós mesmos. E eu parei para refletir isso um dia, o quanto o nosso xingamento ele é machista. Porque assim, normalmente eu xingo, chamando alguém de filha da puta, porque eu estou dizendo que a mãe dele é uma puta, né? Então eu não estou xingando com ele, na realidade estou xingando com a mãe dele, né? Eu chamo o cara de corno, porque para ele ser corno é porque a mulher dele é puta. Ou então eu chamo ele de viado, porque aí eu estou dizendo que ele é uma mulherzinha. E é nessa condição de inferioridade que a gente sempre coloca as mulheres. Isso aí, se a gente vai pensar na condição da escravidão, de como essa mulher está, de vinda de um navio, que as mulheres eram proibidas de estar, de uma sociedade que é feita de homens, o conquistador, que é o homem branco. E ele se estabelece dentro desse país, e ele não tem mulheres, né, de cor, não tem as mulheres brancas. Inclusive tem uma carta de, esqueci agora o nome do padre, que ele pede que traga mulheres brancas casáveis. Inclusive daí a gente entende por que é que começam as mulheres a serem chamadas, as prostitutas vão ser chamadas de negras, né? Ronaldo Vaifás tem um texto fantástico, Não Há Pecado Embaixo dos Trópicos, quando ele vai falar das mulheres públicas, né? O cara, quando ele tem a namorada ou a esposa, ele é a namorada, ela é a esposa, mas quando ele tem a outra, já está com a nega. Hoje eu vou sair, a nega que se cuide, né? Então você já prostitui as negras. E é nessa condição que essas mulheres entram no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, porque ela está sendo explorada na senzala, na cozinha, mas ela está sendo explorada também à noite pelos patrões, pelos donos. Ela perde o poder sobre o seu corpo. E quando essas mulheres começam a entrar no universo trabalhista, lá na segunda metade do século XIX, ela entra também nessa condição. Normalmente são mulheres solteiras, né? Automaticamente são mulheres que estão disponíveis para o assédio e disponíveis para tudo, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para as fábricas, e aí os primeiros lugares que essas mulheres ocupam na fábrica, é na fábrica de tecido, é nas tecelagens, é nas fábricas de costura. Então, esse texto aí é de um documento de 1908, a Voz do Trabalhador, que ele diz: não se trabalha como homens, se trabalha-se como bestas de carga, sem descanso, mal alojados, mal alimentados, pois até nisso são roubados, são explorados miseravelmente. Verdadeiros presídios, de lá nada transpira. Ninguém cá fora sabe, pouco a pouco, a gerência das fábricas de tecidos vai substituindo os homens por mulheres.
Porque nesse trabalho de besta de carga, os homens começam a exigir uma condição melhor. Então, o que é que vai se fazer? Vai se trocar esse trabalho dos homens pelo trabalho das mulheres, porque mulher não precisa ganhar tanto, ela não tem tanta competência, mas são essas mulheres que vão fazer esse trabalho que o autor está chamando de busca de carga, de besta de carga. Igualmente se ignora que, além de ser um trabalho fatigante e aniquilador para a constituição débil da mulher, e aí isso eu achei interessante, por isso eu trouxe, a mulher tem uma constituição débil, né? Quem disse que nós temos uma constituição? Mas mesmo sendo um documento dos trabalhadores, a percepção masculina sobre a visão do corpo da mulher é que é um corpo frágil. O problema aí não é a condição de trabalho. O problema aí é que a mulher tem um corpo débil. E é retribuído com um salário irrisório inferior ao do homem. A mais, crianças de 8 a 14 anos, as dezenas trabalham sem descanso, desde os alvores da manhã até o crepúsculo que se anuncia, a mil perigos que a infância justifica. E aí eu fiquei pensando na história de que para cavalo velho o remédio é capim novo. Essas mulheres nas fábricas, elas eram assediadas pelos seus chefes, pelos seus patrões, pelos seus encarregados. E há uma lógica de que, se o cara está ficando velho e impotente, o remédio é pegar uma novinha. Inclusive a música hoje, né, faz muito essa referência. Ah, cuidado, vou pegar as novinhas, e as novinhas são crianças. São crianças que a gente naturalmente canta essas músicas, repete, né, e vai continuando essa exploração. Então eu fico imaginando quantas meninas, também nesse contexto de fábrica, que não é denunciado, só se fala da infância, porque aí não se tinha, nesse início de século, o olhar sobre essa condição de mulher. No máximo, porque ela não ganhava igual, ou porque ela tinha uma constituição física débil. Não se olha as outras, né, condições. E aí, quando você vai trabalhar no campo, essa situação se torna mais acentuada. Eu não sei se dá para ler direito. Aqui, tá. É porque aqui no meu computador está ruim. Então, é o relato de João Francisco da Silva sobre o trabalho das mulheres nos campos. E ele diz assim: quando a filha de um trabalhador se perdia, e aí eu ri porque fazia tanto tempo que eu não... Exatamente, que eu não escutava isso, né, que eu ria, meu Deus, quanto tempo está que eu não escuto, que a gente se perde, né? Mas na realidade, aí tem uma outra relação, né, desse se perder. Se eu me achei, está ótimo. Mas se eu penso que essas meninas muitas vezes eram estupradas, elas não se achavam, de fato elas se perdiam. E eu me lembro muito do relato da aula no EJA, e uma aluna, ela disse assim: Ave Maria, eu não sei o que falou em casamento, primeira vez, essa coisa. E ela dizendo que achava que as mulheres casavam para ser as empregadas do marido. Ela achava que casando, ela só tinha uma obrigação, que era fazer comida para o marido e lavar a roupa dele. Quando chega na noite de núpcias, que o cara tira a roupa, ela ficou louca. E ela saiu correndo de casa e foi para a casa do pai. Chegando lá, o pai dela deu uma surra nela e botou ela para voltar para casa. Então, eu fico imaginando, né, o que teria sido a primeira vez. Ela hoje dá graças a Deus porque o marido abandonou ela. E aí, a Maria Alice é louca, né? A loucura das mulheres, né? Esse é um termo, acho que Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, ele disse que o confessionário salvou a vida de muitas mulheres, porque era no confessionário que ela conseguia, né, desabafar e fazer todo o trabalho que a gente hoje faz com terapeuta, com psicólogo. E aí eu comecei também a entender porque tantas mulheres viviam
né, no pé do padre atrás de confissão. Era a forma que ela tinha, porque você tinha que se abrir livremente diante do padre, e ela podia falar dos sentimentos, mesmo que isso fosse dentro de uma dimensão de pecado, mas ela podia falar, né? Diferente dessas aqui. Então, quando ela se perdia, chamava o pai da moça e dizia: olha, manda sua filha para casa de algum parente em outro lugar, eu não quero mulher solteira aqui não. Ele era muito taxativo, era tudo sobre o regime dele, mas era um bom patrão. Quando veio o golpe, se soube que haviam 2 pessoas que tinham carteirinha das ligas camponesas. Essas pessoas foram procurá-lo e ele sugeriu que jogassem as carteiras no mato. Esses 2 trabalhadores se consideravam escravos, tinham consciência disso, né? Se consideravam caçatos do eito. Caçato é um tipo de rato feito pré-asinho. Mas na hora do perigo ainda foram pedir ao seu patrão. Já no engenho vizinho ao proprietário, não interferia em nada, mas era considerado um mau patrão. Pagava menos e, se o trabalhador falecia, mandava sua família embora, não se importando com a situação da viúva e dos filhos. Nesse engenho, quase todo mundo tirou a carteira das ligas. Então, primeiro, o trabalho do engenho, o trabalho rural, era considerado somente um trabalho masculino. Não se percebia ainda, aí nesse início dos anos 50, a participação das mulheres no campo. E aí tem muito forte a experiência que eu sempre escutei da minha avó, que era assim: ela amanhecia o dia, fazia o café para todo mundo, encaminhava as coisas do almoço, ela ia para a roça ajudar meu avô, depois ela voltava para casa, né? Mas ela não era trabalhadora rural, ela era doméstica. E quantas mulheres, né, nesse mesmo processo, que vai perdendo a sua identidade enquanto trabalhadora. Inclusive, me lembro de alguns textos assim: minha mãe só fica em casa, não faz nada. E aí, só muito recentemente é que vai se compreender o trabalho doméstico como um trabalho, né, que requer o pagamento, né, no INSS, e que vai garantir para essas mulheres uma aposentadoria. Mas isso é algo muito recente e que a maioria sequer, né, consegue perceber. Então, a luta das mulheres dentro desse contexto é uma luta primeiro pela cidadania, porque esses contextos sociais, como a Nadilene também já colocou, ele é reproduzido dentro dos locais de trabalho. E aí tem uma outra fala aqui, esse está numa Olimpíada de História, estavam procurando, na realidade, um documento de que essas mulheres começaram a fazer greve, essas mulheres pendeiras começaram a fazer greve, e aí o patrão ligou para a polícia, aí esse documento dizia lá, elas foram incriminadas por balbúrdia, né? E eles me chamam a atenção, porque lá em 1900 já era balbúrdia. Já tinha balbúrdia. Essas mulheres, a polícia chegou, né, depois há um relato de uma delas, num outro documento, elas foram espancadas, foram presas e depois elas foram demitidas por justa causa. Elas foram demitidas por justa causa. Então, as fábricas de tecido instaladas no Brasil a partir de meados do século XIX se constituíram um espaço de trabalho significativo para uma parcela da população feminina. Empurradas, na maioria das vezes, pela extrema pobreza, as operárias eram, em sua maioria, órfãs, viúvas ou solteiras, porque a mulher casada não podia. E aí, isso dava, ela é órfã, qualquer um pode pegar, não tem quem tome de conta dela. Elas são viúvas, então já deu para o marido, pode dar para qualquer um. E se está solteira, então a percepção bateria. Aí vem a coisa da mulher pública, né? Então, entravam ainda muitos jovens para se tornar operária. Agora eu vou. E desse modo garantir a sua subsistência e da própria família. Então, assim, eu ainda sonho em escrever sobre isso, sobre essas mulheres
que vão cuidar das suas famílias. Eu tive o privilégio de conhecer em Mirandiba uma senhora, quando você mostrou lá as mulheres na construção civil, eu só me lembrei dela. Ela era pedreira. O pai dela era pedreiro, então ela aprendeu a profissão com o pai. O marido era agricultor e ele sofreu um acidente de trabalho, ficou cego. E ela precisava sustentar a casa. Então, ela sustentou a casa com o trabalho de pedreira. E você colocou a questão das engenheiras. Tem que ficar virado para cá. Eu acho que é censura. É censura. Tenho quase certeza. Eu vou pegar os 5 minutos que ela não usou, viu? Porque eu só tenho 5, então eu vou usar esse tempo. Então, essa mulher, mas vai, deixa aí para eu me lembrar. Essa mulher, ela sustentou a família, inclusive ela contando que quando o último filho dela ia nascer, a casa estava muito feia, ela disse, eu não posso ficar dentro de uma casa feia desse jeito. E ela, grávida de 8 meses, subiu numa mesa para pintar as paredes da casa dela. Ela rebocou as paredes, estava começando a ficar feia, rebocou e pintou. O outro, no espaço do IFE, a gente tem uma engenheira. E eu era coordenadora de extensão e eu ficava prostituída da existência. Quando chegava um camarada e ligava assim, olha, eu estou precisando de uma estagiária assim, assim, assim. Certo, mas quais são as aptidões? Olha, só não me mande mulher, porque a senhora sabe, né? Mandar uma mulher para construção civil, a senhora sabe como é os peões, né? Eu digo, sei, por que é que você não educa seus peões? Eu acho que eu afastei um bocado de gente, de empresa, porque eu não conseguia ficar calada. E aí, conversando sobre isso com Camila, ela disse, Márcia, até 2 anos atrás, o meu diploma era de engenheiro, porque não existia reconhecida a profissão de engenheira. O diploma dela era de engenheiro. E aí, esse espaço do IFE me fez perceber muito mais o machismo. Eu estava conversando aqui logo que Nadilene chegou, porque eu preocupada assim, será que as falas vão coincidir? Como é que a gente... Né? E a gente acabou tendo um debate prévio. Eu trabalhava na rede estadual, que é um espaço dominado por mulheres, inclusive o sindicato, pelo menos na época que eu cheguei, foram nos anos 90, já era dominado por mulheres. O partido na minha cidade era dominado por mulheres, então assim, porque eram as meninas do PT, e eram todas professoras. Então, eu não conseguia perceber as relações de machismo até chegar dentro do IFE. O professor dizia assim, olha, hoje vai ter visita técnica. As meninas, por favor, não vistam uma calça muito apertada não, que é para os homens não olhar para a sua bunda. As meninas evangélicas não podem ir para a obra de saia, porque a poeira vai vir por baixo, é uma questão de segurança. Eu, na condição de coordenadora de extensão, precisar dirigir um carro e o camarada olhar para mim e dizer assim, mas tu sabe dirigir bem? Aí eu perguntei para ele, você perguntou a mesma coisa a todos os homens, porque só precisava chegar um macho que ele recebia a portaria para dirigir o carro institucional. E aí um dia eu me arredei e perguntei para a criatura, eu digo, é preciso ter pênis para dirigir, porque até onde eu saiba, na escola de direção não precisava. E aí eu tive que ameaçar meu diretor na época, porque tudo a época Hilda era tudo medo do processo. Eu digo, vou lhe processar por misoginia, se não receber minha portaria. E aí agora quando o Leopoldino assumiu, o Ricardo fez uma reunião, somente eu, só tinha um coordenador, homem, mas só eu tinha portaria para dirigir, nenhuma outra mulher. Respeito as que não querem, mas é preciso brigar dentro do IFE por esses espaços femininos, porque eles não existem. Precisava ir para a zona rural, pega S10 que é melhor. Beleza. Quando eu chego lá, o cara olhou para mim, o chefe de transporte, e disse, você já dirigiu um carro grande? Qual é a diferença?
Não, é um carro grande. Eu digo, é só porque é grande. Eu digo, aí, como ele é machista e inclusive bolsonarista, desgraçado, eu só olhei para ele e disse, ó, é igual o homem com pau grande ou pau pequeno. Na horizontal, o mecanismo de funcionamento é exatamente o mesmo. Então, não tem diferença aqui. E ele inventou uma outra viagem e ele não me autorizou a pegar o carro. E aí, quando eu fui pegar esse 10 para dirigir, depois, é a mesma coisa. Na realidade, muito melhor, porque como ela está mais alta, você tem um espaço de visão muito melhor. Então, agora são 5 minutos de verdade. Então, essas mulheres passavam boa parte da vida dentro da fábrica, inseridas num processo educativo e formativo que lhe ensinava a ser operária, mas ao mesmo tempo ensinava a ser mulher. Porque a gente aprende a ser mulher. A gente aprende socialmente qual é o nosso lugar. E aí somente na década de 70, e aí eu procurei uma imagem assim, de mulheres no sindicato, e eu procurando, só achei imagem de homem. Eu coloquei aqui no Google, mulheres sindicalistas nos anos 70. Eu queria uma imagem, não apareceu nenhuma. Não aparece, essas mulheres não aparecem. Então, o que apareceu? A Marcha das Margaridas. Eu digo, pronto, então vamos aqui, porque mas uma foto, aí aparece no Dia das Mulheres, homenageamos as nossas secretárias. E aí a gente acaba vivendo esse tempo de retrocesso. Eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão no nosso país com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher, jovem, o empresário, puxa, essa mulher está com a aliança no dedo, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade. Essa frase é do nosso ilustre presidente. Exatamente. Então, assim, uma outra coisa que a gente convive nesses espaços é de toda essa discriminação. Você vai assumir tal função. Puxa vida, mas tu tem filho, né? E como eu sempre tive no meu lugar, assim que eu casei, como eu era professora, eu tinha condição de ter 2, 3 empregos. Meu esposo, técnico agrícola, era impossível ter 2 empregos. Então eu saía para trabalhar e eu nunca acordei lá em casa para fazer café, nem para arrumar menino para ir para a escola, porque sempre eu ia dormir 1, 2 horas da manhã e era ele que levantava, que ia ajeitar menino, que ia fazer mamadeira. Eu só era mãe até meia-noite. Depois disso, a tarefa sempre foi dele. Então, muitas vezes eu não tinha a primeira aula, eu ficava em casa corrigindo prova. E ele saía correndo para pegar o ônibus para levar os meninos no colégio. Mulher, tu não tem pena do teu marido, não. Lá sai o coitado, correndo com essas crianças. Que mulher miserável. Enquanto isso, a filha da puta estava lá com 5 empregos para garantir o sustento dentro de casa. E aí, graças a Deus que ele é muito relax com isso, mas aí vem formatura de ABC do meu filho. E aí a madrinha vai ser minha filha, lá está ele lá, olhando, porque na parte estética ele é muito mais atencioso aos pequenos detalhes do que eu. Então lá está ele. Não, tem que arrumar o vestido, esse vestido aqui não ficou bem, tem que ajeitar isso, não sei o quê. E aí as pessoas olhavam, dizendo assim, meu Deus, essa mulher largou o marido, então será que esse cara não é viado? Porque esse papel social do que é ser homem, do que é mulher, está tão entranhado que o fato de ter filho me impede de assumir funções. Ou, se eu me arretar e disser uma verdade na sua cara, você está de TPM? Ou então, isso deve ser falta de sexo. Exatamente, é falta de pau. E é nesse universo que a gente vive. É nesse universo de trabalho que os assédios vão aparecendo. E claro que a gente precisa se preocupar com o nosso salário, não resta dúvida.
Mas eu preciso se preocupar também com o meu lugar, a minha condição de mulher e principalmente que eu sou dona do meu corpo. Há uma briga lá no IF que as meninas não podem ir de short. Eu digo, olha, já foi do tempo que os meninos iam olhar para as pernas das meninas. Porque se eles agora podem transar livremente, por que eles vão olhar para a perna? Então, por que eu ainda vou proibir? Por que eu vou estar dentro de uma escola, num calor de 40 graus, e eu vou proibir o meu aluno, a minha aluna, de estar lá de short e camiseta? Né? Mas, não, porque vai que acontece alguma coisa. Então, é a cultura do estupro, da desvalorização. E aí, para mim, é todo esse retrocesso. É como se a gente tivesse voltado para a época da senzala, onde nós, mulheres, vamos perdendo o domínio do nosso corpo, né? A autoridade que a gente tem sobre ele, do que fazer e do que não fazer. A gente perdeu, e se a gente não tomar cuidado e não trouxer essa discussão, porque aí eu fico olhando, eu sei que meu tempo já acabou, mas só assim, olhando principalmente o espaço, não sei, a Dalton depois podia fazer uma complementação disso, como é o espaço na universidade, mas nos IFES, a gente percebe que a maioria dos professores, porque são de áreas técnicas, e as áreas técnicas não são lugar de mulheres, a maioria dos professores são homens. A maioria dos técnicos administrativos são homens. Mas a maioria do alunado, às vezes é, às vezes não é. Mas o pensamento que está, e isso eu percebo muito claramente dentro do IFE, é que é um pensamento masculino. Uma coisa que me chamou a atenção quando Leopoldina foi eleita reitora, apesar de não ter apoiado ela, é que, assim, dentro daquele quadro de reitores, ela era a primeira mulher a assumir a reitoria. E vira e mexe, ela está postando fotos de reunião do CONIF, e aí a gente observa que dentro desse universo, ela é a única mulher. E quando você passa disso, né, nesse universo dos institutos, e talvez também nas universidades, a maioria são de homens brancos. E quando as mulheres conseguem chegar lá, normalmente elas são brancas, porque o privilégio de cor, ele existe. A perspectiva de raça, né, da coisa da cor da pele, ela é muito forte para a população negra, que tem a negritude na pele. Mas à medida que isso vai clareando, você vai tendo o privilégio de cor. E aí não tem jeito, mesmo que nós mulheres sejamos discriminadas, as mulheres negras, dentro desse espaço de trabalho, elas são duplamente discriminadas, porque elas são mulheres e porque elas são negras.